Deus, querido Pai, mais uma vez agradecidos estamos pela oportunidade que estamos tendo de estarmos nesta casa. Que possamos aproveitar nessa noite o estudo que vai ser ministrado, colocando cada vez mais o nosso entendimento à luz dessa doutrina de renovação. Obrigada, Senhor. Graças a Deus e que assim seja. E com vocês, Celi. Então, vamos começar nossa conversa aqui da Lei do Trabalho com um texto de Rui Barbosa que eu adoro. Felizmente, eu já tinha muitas coisas que eu já falei sobre isso várias vezes, mas a gente, assim, pegar a palestra que a gente já fez e rever ou ouvir, nossa, eu vou achar um monte de coisa errada, eu vou querer tirar aquilo lá do YouTube. Errada não, mas coisas que não vão me agradar. Eu falei, não, eu vou ler de novo, vamos fazer. Acaba que eu fiz quase toda. Mas está no Livro dos Espíritos também, né? Que é o que a gente estuda, né? E as outras coisas eu já tinha também esquematizado, então deu tempo. E vamos aqui começar a nossa conversa com um texto de Rui Barbosa, que ele fez um discurso no Dia do Trabalho. O indivíduo que trabalha acerca-se continuamente do autor de todas as coisas, tomando na sua obra uma parte de que depende também a dele. O Criador começa e a criatura acaba a criação de si própria. Quem quer, pois, que trabalhe, está em oração ao Senhor. Oração pelos atos, a oração pelos atos, ela emparelha com a oração pelo culto. Nem pode ser que uma ande verdadeiramente sem a outra, né? Que é a atitude e a oração que a gente faz, né? De gratidão. Não é trabalho digno de tal nome o do mal, porque a malícia do trabalhador o contamina. Não é oração aceitável a do ocioso, porque a ociosidade a desagra. Mas, quando o trabalho se junta à oração, e a oração com o trabalho, a segunda criação do homem, a criação do homem pelo homem, semelha às vezes em maravilhas a criação do homem pelo divino Criador. Rui Barbosa. Esse texto eu acho belíssimo, porque realmente ele, na sua essência, ele fala do que a gente aprende sobre a lei do trabalho no Livro dos Espíritos, né? Que é de uma importância enorme. Jesus disse: meu Pai trabalha incessantemente, definindo a ação divina, eterna, onipotente, onipresente, onisciente. O universo é fruto do pensamento divino, né? E como a gente já passou aqui por outras lições e outras coisas, podemos comentar sobre as provas, né? Falamos há pouco tempo sobre Deus, sobre as provas da existência, não de um Deus religioso, mas sim de um Deus que é o que Kardec fala na primeira questão. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, que é a definição de Deus. Quando ele perguntou o que é Deus, algumas traduções trazem o O, mas não tem esse O, esse artigo não está presente no original em francês, porque ele acaba levando ao pensamento de alguma coisa, né? Porque é um artigo ali. Mas isso também não importa. Então está lá, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então o universo todo é fruto aí desse pensamento divino, eterno, onipotente, onipresente, onisciente. E nessa reportagem, nessa matéria que eu trouxe aqui,
da revista, acho que do Globo, não, do jornal Globo, os físicos, né, 4 físicos chegaram à conclusão que o universo tem um criador que planejou, criou e mantém esse universo. Então, é fruto aí do trabalho divino, o universo, que nós temos, né, como nossa casa. Deus, consciência cósmica do universo, presença imanente em sua criação, constante, né? Deus é presença constante no universo, Ele é o Criador. É o motor supremo que movimenta o universo e sustenta a vida. Aristóteles, né, que falou isso aí. E é verdade, isso foi comprovado pela ciência, pela estreita relação entre o micro e o macrocosmo, em cálculos matemáticos, que qualquer um que fizer esses cálculos vai chegar à mesma conclusão. Né? Então, isso aí são as marcas, né? São as assinaturas do autor da obra. Jeová, impondo a Adão e Eva o sustento com o suor de seu rosto, é uma simbologia de quê? Né? De que, longe de ser uma punição, dá ao homem recursos para que possa desenvolver o seu poder e inteligência, uma vez que se encontra emergindo do sono milenar da animalidade. Né? O espírito, o princípio espiritual, a gente sabe que ele vem caminhando aí desde sempre em todos os reinos, até que ele faz a sua última estada no reino da inteligência inferior. Aí sim, como que isso é feito, a gente não sabe. Mas aí Deus faz desse princípio espiritual um espírito. Né? Torna esse princípio espiritual, tira da animalidade e faz um espírito humano. E ele dá simples e ignorante, né? Porque ele vem caminhando, mas não tinha livre-arbítrio, é dado a ele o livre-arbítrio e a consciência. Então, ele ali recebe o sinal augusto de Deus e entra no reino da humanidade, né? No reino hominal. Aí sim, ele começa a escalada dele em busca da perfeição com as suas escolhas. Sempre uma perfeição relativa, porque é absoluta, só Deus. Então, longe de ser um castigo, né? É entregue a ele todas as possibilidades dele dar certo. Então, criado simples e ignorante, com 0 de conhecimento, mas 100% de potencial, né, de conhecer. E é exatamente esse poder que foi dado a esse espírito simples e ignorante aí, o sinal augusto de Deus, e está lá que nós somos feitos à sua imagem e semelhança. Então, cada vez mais, quanto mais a gente se aperfeiçoa, mais a gente vai se assemelhando a Ele. Porque em que nós fomos feitos à imagem e semelhança? Não foi na parte material, na parte física. Então, é no poder de criar. Ele é o Criador e colocou em nós essa essência e nos deu a faculdade de pensar sem limite e de criar sem limite. Toda a criação, toda a descoberta, tudo aquilo que a gente vai conseguindo através da busca do conhecimento, através das boas escolhas que a gente vai se aperfeiçoando, vai crescendo, nós estamos aí nos assemelhando ao Criador nessa capacidade de criar e de amar incondicionalmente, que a gente ainda não alcançou. Então, quando nos fez simples e ignorante, colocou em nós a essência do bem, porque ele nos fez a sua imagem e semelhança. E ali nós vamos, no decorrer da nossa caminhada evolutiva, nós vamos conseguindo alcançar tudo aquilo que ele colocou ali, todo aquele bem que ele colocou ali. O amor, tanto que o amor, ele existe em vários níveis. Quanto mais a gente evolui, mais capacidade de amar a gente tem
até que a gente alcance o amor que Jesus ensinou, que é aquele amor incondicional. Tanto que no Evangelho, segundo o Espiritismo, está lá na página que fala sobre o amor, uma definição belíssima de amor. O que é o amor? O amor é um sentimento por excelência. Ele vai crescer. Ele é um sentimento por excelência. Ele é um sentimento, é um instinto elevado à altura do progresso feito. Então, nós recebemos essa essência, né? Nós recebemos essa semente aí. E no decorrer da nossa caminhada, nós vamos adquirindo potencialidade para entender o que seja isso. Então, a gente vai caminhando e vai se aperfeiçoando. Então, longe de ter sido essa punição, né? Que aquilo é uma simbologia, a perda do paraíso, a perda daquela calma, daquela inação, daquela inatividade, já que estávamos saindo aí, né, da animalidade, é apenas, né, um bem muito grande. Dá ao homem recursos para que ele possa, quer dizer, dá ao espírito recursos para que ele possa desenvolver o seu poder e inteligência, uma vez que se encontra emergindo do sono milenar da animalidade. Então, muito bacana essa explicação que a gente tem aí dessa metáfora aí de Jeová, né? Que expulsou Adão e Eva do paraíso. Ainda botou a culpa da mulher ainda que comeu a maçã, que foi tentada pela serpente. Sempre a mulher causando problema, né? Jesus que nos socorra. Aliás, ele nos socorreu, porque Jesus foi o primeiro que exaltou a mulher. Foi o primeiro na história ali daquela situação em que se encontrava o mundo, que fez exaltação aos valores femininos, né? Aos valores da mulher. O exemplo maior está em Jesus, responsável pelo desenvolvimento da Terra, orientando desde os primórdios do nosso planeta as coletividades que aqui evoluem. Ele mesmo disse, Deus trabalha incessantemente e eu também. Né? Porque Jesus foi aquele encarregado do nosso planeta. Né? Ele não foi, ele tem muitos iguais a Jesus. Jesus não é o único filho de Deus, senão a gente ia ser filho de quem? Né? Mas Jesus já tinha alcançado um nível de evolução que, com relação a esses mundos que a gente conhece aí, porque somos espíritos inferiores, ele era perfeito, né? Tanto que lá na 625 está lá o modelo mais perfeito que Deus colocou no mundo. Quando Kardec pergunta, eles dizem ver de Jesus. Então, Jesus foi o máximo, né, de perfeição e também relativa, porque é absolutamente perfeito só Deus. Então, ele foi um grande exemplo disso aí quando tomou para si esse trabalho grandioso que é fazer a governança aí de um planeta, provavelmente de outros também, porque ele tem o poder da ubiquidade, a gente já conversou a respeito disso, e potencial para isso aí, não é? Então, Jesus, ele fez também a caminhada evolutiva dele, mas não na Terra. Então, uma coisa interessante, Jesus, quando aqui esteve, ele não reencarnou na Terra, não, tá? Jesus não teve reencarnação na Terra. Jesus encarnou aqui, mas ele não fez a caminhada evolutiva dele nesse planeta. Quando esse planeta surgiu, ele já era como ele era, então ele não reencarnou. Ele não teve outras encarnações aqui na Terra, ele encarnou aqui por necessidades, né, pelo seu grande trabalho de orientar esse povo, né, de fazer algo por nós, por esses espíritos que estamos aqui ainda, né, habitando essa Terra, porque a gente ainda não aprendeu a ser melhor, né? Na questão 676, os espíritos dizem para Kardec que o trabalho é lei da natureza. O trabalho consiste na ocupação em alguma coisa ou função, sendo uma necessidade e uma consequência da natureza corpórea. Evidentemente, nós estamos no mundo material, a gente tem que trabalhar para manter, né, todas as coisas desse mundo material aí.
tudo a gente tem que fazer? A terra nos oferece a matéria-prima. Tudo que a gente precisa está aqui. Mas a gente tem que trabalhar, né? A gente tem que fazer. Nós temos que atuar, senão a gente não consegue nada, né? E qual é o objetivo, então, do trabalho? Expiação e meio de aperfeiçoar a inteligência. É através dela, do trabalho, que a gente vai se aperfeiçoando. Expiação por quê? Expiação porque para muitos isso é um sofrimento e também para aquelas almas que precisam ser balançadas para continuarem evoluindo, né? Porque por elas ficam ali estagnadas. E muitas vezes também porque o espírito não faz o que devia fazer, né? Quando ele recebe, às vezes, uma tarefa para realizar, ele se qualifica para uma coisa e ele não dá conta daquilo porque ele não deseja, ele não se aprimora, ele não faz com dedicação, então ele desencarna, ele perde talento, ele não dá valor aos seus talentos, é para aquilo que ele se preparou. Então, quando ele retorna à Terra, ele vai, às vezes, trabalhar numa coisa completamente diferente daquilo que ele gostaria. Então, o trabalho para ele passa a ser uma expiação. Mas por que isso acontece? Porque ele não deu valor. Ele não deu valor em outras oportunidades da vida dele como espírito. E não deu valor à qualificação que tinha. Então, ele fica meio que bloqueado um tempo nas suas vocações, nos seus interesses, e é obrigado a realizar tarefas que nem são tanto do seu agrado. E isso passa a ser, então, uma expiação. Sempre lembrando aqui que prova e expiação não é a mesma coisa. A expiação está ligada ao passado e as provações estão ligadas ao futuro. A expiação é como um resgate de dívidas que o espírito vai deixando aí pela sua caminhada. E a provação, o espírito vem da erraticidade, reencarna, aprendeu muita coisa lá, mas é aqui que ele tem que provar que ele sabe. Então, aqui que ele tem que dar conta daquilo que ele já diz que sabe. Então, ele vai passar por provações e vai, então, mostrar que ele já está apto, né, a desenvolver novas tarefas. Então, toda expiação é uma provação, mas nem toda provação é uma expiação. Porque uma está ligada ao passado e outra está ligada ao futuro, né? Ainda nessa 676, Kardec ouve dos espíritos assim: sem o trabalho, o homem permaneceria na infância intelectual. Eis porque ele deve a sua alimentação, a sua segurança e o seu bem-estar ao seu trabalho e à sua atividade. Ao de físico franzino, Deus concedeu a inteligência para o compensar, mas há sempre trabalho. A gente só aprende realmente fazendo. Às vezes tem pessoas que falam assim: eu não tenho vocação para isso, eu não tenho talento para isso. Mas num determinado momento pode ser levado a desenvolver isso. Eu me lembro de uma amiga que ela perdeu o emprego, o marido perdeu o emprego, ela tinha 2 filhos, uma casa para dar conta, tinha um padrão de vida mais ou menos elevado, foi muito complicado, eles ficaram sem empregos, ela ficava desesperada, ela falou: eu não sei o que eu vou fazer. Eu falei: minha filha, é o seu momento, caça aí dentro de você algum talento que você tenha, porque vai te ajudar, com certeza. Você tem uma memória aí, vamos ver o que você tem armazenadinho aí numa caixinha aí qualquer aí da sua alma, você tem talento. Aí eles foram tendo que se virar realmente e descobriram uma tarefa que lhes rendeu bastante sucesso, que não era atrás de uma mesinha de escritório, mas eles faziam esses mapinhas. Eu até esqueci o nome desse negócio de família, né? Era um negócio assim, e foi muito valorizado, depois eles saíram daqui. Como é que é o nome daquilo? Brasão, exatamente. Aí eles faziam isso e pintavam no corpo. Olha, ficava um trabalho maravilhoso, foi super valorizado, completamente diferente da área dos dois. Não tinha nada a ver uma coisa com outra. Então, eles estavam... Aí ela até ligou para mim e falou: poxa, eu nem
nunca imaginei que eu fosse capaz de fazer uma coisa assim. Eu falei, olha, nós somos capazes de coisas que você nem imagina, né? E realmente a gente descobre os nossos talentos. Então, é necessário que a gente corra atrás dessas coisas, que a gente insista, porque é o exercício que vai desenvolver aquilo que a gente, às vezes, traz, né, latente, alguma sementinha que já germinou, alguma coisa que a gente lembra até que fez da infância, né, que gostava de fazer na infância, aquilo, de repente, pode ser a nossa profissão aí no futuro. Então, são coisas que realmente a gente precisa sempre lembrar que a gente tem que fazer a nossa parte, né? Eu trouxe aqui uma pesquisa científica que justifica tudo isso que Kardec está falando. Tá a nossa tela amarelinha de novo. Que justifica tudo isso que a gente está falando. Ela saiu na revista Veja em 21/11/1990. Eu acho que a gente vai ter que lidar com isso aqui assim. A inteligência é a soma das capacidades de aprendizado, memorização, motivação, raciocínio, esforço e adaptação ao ambiente. Essa pesquisa jogou por terra aqueles testes de consciência intelectual. Né? Quando Garrincha foi analisado, né? Foi medido o seu consciente intelectual, deu para ele idiotia, né? Que é uma inteligência bastante inferior, né? No número, deu idiotia, que ele não ia conseguir nada. E ele foi um gênio do futebol. Então, isso jogou por terra porque a inteligência ela é canalizada para vários pontos. Você pode não ter inteligência para uma coisa e ser um gênio em outra. Então, essa pesquisa, ela revolucionou essa área na época que ela foi publicada, não é? Então, ela é a soma das capacidades, não é uma coisa só. Né? Ah, você tem 100 e tanto de QI, e o outro é imbecil, tem 80, tem não sei quanto lá. Não é mais isso, isso não tem mais o menor valor. A inteligência é a soma das capacidades de aprendizado, memorização, motivação, raciocínio, esforço e adaptação ao ambiente. Mesmo que você não tenha talento para determinada atividade, mas quando você tem para outra, aquela outra atividade, ela vai buscar aquela que você tinha pequena, porque é necessário para ela. Então, ela vem como secundária e ela se soma a outra. Essa pesquisa é muito bacana. Eu só botei coisinhas rápidas aqui, né? Que vão ilustrar a nossa fala. O cérebro pode aumentar seu poderio se exercitado e corre o risco de definhar caso seja posto em sossego. Né? O que Kardec diz é exatamente o trabalho que desenvolve a inteligência. Né? As células cerebrais são eternas aprendizes, mas se não forem estimuladas pelo mundo exterior, elas se enfraquecem. Um exemplo disso é o cantor Stevie Wonder. Ele é um cego de vistas perfeitas, porque quando ele nasceu, ele sofria do cristalino opaco, era uma doença desconhecida na época, ninguém conhecia. Então ele não pôde, ele não reagia à luz, aí acabou continuando assim, né? Aos 11 anos, eles descobriram essa doença, quando ele tinha 11 anos. Aí eles foram tentar, né? Desobstruíram, porque isso é o cristalino, né? Fica obstruído e não deixa a luz passar. E ela, então, não consegue impressionar os neurônios que formam a imagem. Então, quando descobriram isso, operaram ele, desobstruíram, ele ficou com a vista perfeita. Só que os neurônios não foram estimulados. Eles não aprenderam a ver, a receber a luz. Eles recebiam a luz e não sabiam o que iam fazer com ela. Então, ele é um cego de vistas perfeitas hoje. Né? Então, a gente vai vendo que realmente precisa de estímulo, tudo precisa ser estimulado. A gente não se dá muito conta por questão assim, de inteligência, daquilo que a gente não está vendo. Quando a gente precisa de ficar, às vezes, internado num hospital, né? Eu tive um irmão que teve um problema seríssimo, ele ficou muito tempo, né, num CTI. Aqui nós temos uma amiga também que passou por isso, né?
Que dificuldade depois para andar, né, Nelly? Você deve ter passado por isso e ele teve que aprender a andar, porque ele ficou lá, os músculos definharam, ele ficou magrinho, ele ficou sem força nenhuma. Então, ele não tinha estímulo, apesar deles fazerem fisioterapia lá, mas ele não conseguia, porque ele tinha que fazer. Não era só alguém a fazer os movimentos com ele. Ele tinha que se esforçar, mas ele estava sedado, ele não podia. Então, ele quase que desaprendeu a andar. Então, a gente vê que realmente a gente só percebe quando os olhos do corpo estão vendo alguma coisa. Então, a gente não se importa com a questão da inteligência, da mente, do desenvolvimento, né, ali da nossa capacidade de memória e tudo. Como é importante os exercícios nesta área para a gente fazer, para cada vez estimular mais, porque nós temos neurônios para a gente viver 400 anos, mas eles morrem muito fácil também, né? Porque a própria alimentação, o estilo ruim de vida, vai fazendo com que eles definem. Então, a gente precisa fazer esses estímulos em todos os setores, né, do corpo, da mente, do espírito, e a pesquisa veio afirmar isso, né? A inteligência é quase inútil a alguém que apenas a possua. Eles desenvolvem aí um ensaio a respeito disso, e eles falam que um filho de Albert Einstein pode receber a genética dele e da esposa dele, que também tinha uma inteligência avançada, mas se ele recebe essa carga toda, mas se ele não fizer exercício, se ele não trabalhar, não vai adiantar nada ele ter essa carga hereditária, porque ele não vai ser nunca uma pessoa inteligente só porque ele recebeu a inteligência, né, através da genética dos pais. A inteligência, de pouco adianta se o portador do tesouro não encontrar um meio propício ou não demonstrar interesse pelo desenvolvimento de suas potencialidades. O esforço pessoal são os braços e as pernas da inteligência. Então, é trabalho. E a gente coloca a inteligência para se exercitar trabalhando. Qual é o trabalho que não existe um raciocínio, que não existe um pensamento, uma atenção? Qual é o trabalho que não tem isso? Hoje eu tive a maior dificuldade para preparar essa palestra aqui por causa de umas músicas dessas que eu não chamo aquilo de música, é um troço que fica batendo, parece que o disco está agarrado e não solta. Ficou 2 horas naquilo, né? Lá não sei aonde, um vizinho, e eu estava com dificuldade de prestar atenção. Quer dizer, eu não estava podendo desenvolver o meu trabalho por causa de um estímulo externo, né, ali. E é claro que isso é um pouco também nosso, a gente tem que se desligar, mas às vezes é difícil. Então, todo o trabalho, seja escrever, seja um trabalho, você vai varrer um ambiente, você tem que raciocinar, às vezes, algumas coisas, você tem que pensar, senão você joga o lixo todo para cima do seu pé. Eu me lembro que uma vez que eu estava varrendo lá a casa para minha mãe, eu estava varrendo assim, ó. Aí a minha mãe falou assim, olha o teu pé. Eu falei, ué, o que tem? Tá sujo, porque você está varrendo o lixo para cima de você. Menina, pensa, você tem que ficar atrás da vassoura, você varre para lá, ué. Então, toda atividade, por menor que ela seja, por mais simples que ela seja, ela exige pensamento, ela exige raciocínio, né? Senão a gente não consegue realizar nada. E aí há aquele estímulo, né, nas nossas tarefas, principalmente aquelas que precisam de cálculos matemáticos, que são, não é, qualificações aí mais avançadas, aí que precisa mesmo, né? Então é assim que a gente vai desenvolvendo a nossa inteligência e cada vez mais a gente se aproxima aí de sermos feitos à imagem, de termos sido feitos à imagem e semelhança de Deus. Aqui nós temos um geneticista francês que diz, que sustenta que a inteligência, bem como a personalidade, pode ser construída de maneira produtiva a despeito, da carga genética herdada e mesmo do meio ambiente desfavorável.
Importante, excluindo as patologias. Claro, se tem uma doença genética grave, aí é outra história, né? Aí não está nesse ponto. A inteligência deve um pouco ao patrimônio genético herdado, ao meio ambiente, mas deve, sobretudo, ao esforço próprio do indivíduo. É trabalho. Sem trabalho, a gente não consegue absolutamente nada. Diz ainda que o homem nasce com apenas 30% de suas conexões cerebrais feitas. Só 30%. Não vai fazer nada com 30%, né? Que nem com 100 às vezes faz. Então, né? Isso significa que o trabalho de humanização, educação, aprendizado é que fará o restante. O grande mistério do cérebro humano é que ele só se enriquece se for utilizado. E para ser utilizado, ele precisa do trabalho, né? Então, o trabalho que a gente às vezes não dá valor, que nem se importa tanto, olha aí o peso que tem essa atividade da nossa vida. Na 679, Kardec pergunta aos espíritos assim: o homem que possui bens suficientes para assegurar sua subsistência está liberto da lei do trabalho? Porque muita gente fala isso: para que eu vou trabalhar? Eu tenho muito dinheiro, eu tenho tudo, não precisa trabalhar, né? Ele está isento, então, já que ele tem, que é dali que a gente tira o sustento, né? Aí eles dizem: do trabalho material, talvez, mas não da obrigação de se tornar útil na proporção dos seus meios, de aperfeiçoar a sua inteligência ou a dos outros, o que é também um trabalho. Se o homem a quem Deus concedeu bens suficientes para assegurar sua subsistência, não está obrigado a comer o pão com o suor da sua fronte, né? A obrigação de ser útil a seus semelhantes é tanto maior para ele quanto a parte que lhe coube, por adiantamento, lhe der maior lazer para fazer o bem. Então, quanto mais essa pessoa recebe, quanto mais dinheiro ela tem, para que ela não precisa trabalhar, mais ela tem a chance e a obrigação de usar aquele tempo que ela ganhou em dinheiro aí que não precisa trabalhar, para ela trabalhar de outra forma, de um trabalho voluntário, de dar uma assistência, de fazer o desenvolvimento, porque ela está isenta do trabalho para ela sobreviver. Mas ela não está isenta do trabalho para continuar desenvolvendo a inteligência dela. Então, essas pessoas, elas serão muito mais cobradas do desenvolvimento da sua inteligência e da sua moralidade do que outras, porque elas estão com tempo livre. Elas podem fazer isso. Elas têm condições para isso, e talvez seja por isso, para isso mesmo, que elas não precisam de trabalhar para ganhar o sustento da sua vida, né? Então, elas não estão desobrigadas a trabalhar. Elas estão só desobrigadas a trabalhar para poder sobreviver, que elas não precisam mais. Mas esse tempo que elas muitas vezes usam para ociosidade, para lazer próprio, elas terão que responder sobre isso, né? Então, essa questão aí é uma questão muito séria, a gente tem que levar muito em consideração, tem que ler várias vezes, embora a redação dela não esteja tão boa, tão clara, eu consultei outros livros, mas estão da mesma forma, né? Mas é exatamente isso, é o tempo livre que lhe foi concedido por conta, não é, do adiantamento aí material para que ela não precisasse trabalhar, que vai lhe dar maior condições para que ela possa fazer o bem, para que ela possa trabalhar em favor do próximo. Aí seria realmente um trabalho voluntário, né? Na 681,
Kardec pergunta: a lei da natureza impõe aos filhos a obrigação de trabalhar para os pais? Olha, o que eles dizem é o que realmente, quando a gente pensa e bota a análise da consciência, a gente vai vendo que é isso aí, né? Certamente, eles já começam com esse advérbio, ó, certamente, como os pais devem trabalhar para os filhos. Os pais são responsáveis pelos filhos, em todos os sentidos, na parte material, na parte intelectual, na parte espiritual, em todos os sentidos. Os pais não podem simplesmente procriarem e jogarem seus filhos na rua por conta disso que anda acontecendo por aí, que a gente está vendo na nossa sociedade como é que está. Totalmente sem valores, né? Os nossos jovens, as nossas crianças estão precisando de valores, porque tá difícil. Algumas estão trazendo esses valores, que já é do seu acervo, mas outras não. Outras estão ainda necessitando até de renascer nesse momento que a Terra está passando, para poder realmente aprender alguma coisa aí. Essas almas precisam disso. Não são todos que estão chegando aqui, que são almas já preparadas, como muita gente, que eu vejo isso, né, escuto isso às vezes de alguns oradores, que a Terra, nesse momento, está recebendo só espíritos bons para poder ajudar aí na reforma da Terra. Primeiro que a Terra não precisa ser reformada. Quem precisa ser reformado são os espíritos que estão nela. Né? Então, não é a Terra que precisa de reforma. Ela está prontinha, ela está ótima. Ela está tão boa e ela deu tanta prova disso, que quando os seres humaninhos ficaram dentro de casa por causa da pandemia, muitos pontos se recuperaram. Quando a mãozinha do homem e os pezinhos foram retirados do ambiente, foram colocados dentro de casa, as águas começaram a ficar mais limpas, quanta coisa de boa aconteceu. Então, é a Terra que precisa de reforma? Não é não. A Terra está pronta. Quem precisa de reforma são os espíritos. Né? E nem todos que estão vindo para cá são espíritos bons que vão habitar na Terra prometida. Não tem muito espírito. A Terra está recebendo muito espírito devedor. É a última oportunidade, é a grande oportunidade que Deus está dando. A última, talvez seja assim, oportunidade para eles se refazerem, para eles compreenderem, aprenderem lições. Então, tem muitos espíritos vindo, muitos espíritos bonzinhos chegando, mas não é a maioria para fazer a reforma da Terra. Não gosto dessa palavra, fazer a reforma da Terra. Que reforma de Terra? É reforma íntima, é reforma dos espíritos, cada um fazendo a sua, porque ninguém pode fazer a reforma do outro. Não é? Então, pode dar exemplos, mas fazer a reforma do outro não pode. Então, a nossa Terra está prontinha, não é? Eis porque Deus fez do amor filial e do amor paterno um sentimento natural. Olha, e é sentimento natural, por quê? Aquela coisinha que chega chorando, fazendo xixi e cocô o tempo inteiro, que não deixa a gente dormir, que muda a rotina da nossa vida toda. E nós amamos incondicionalmente. A gente nem sente mais sono. A gente nem tem vontade de comer, porque a gente quer estar ali em volta, né? E ainda fica preocupada que se o bebezinho demorar muito a fazer mais cocô, gente, será que ele não está com problema, não? Que não... A gente quer que ele suje as fraldinhas de cocô e de xixi. E a gente fica feliz com tudo, né? Com tudo. Então, é um amor natural, né? É um sentimento muito bom, muito gostoso. É essa alegria que Jesus devia, né, ter, assim, querido, que a gente entendesse o amor incondicional, como é bom sentir, né? Como é bom sentir. Porque é bom sentir. Esse amor de pai para filho, não é sempre que ele existe. A gente sabe que a gente está num plano de provação e expiação, e os filhos e os pais têm, às vezes, problemas kármicos muito sérios, e nem se amam. Mas não é a regra. Não é a regra. Existem, né, fatos assim, mas, no geral, são amores incondicionais.
né? Eu não vou excluir pai, claro que não, que os pais estão, principalmente os pais hoje em dia, são muito presentes na vida dos filhos, né? Porque caiu um pouco aquele preconceito de que isso não é serviço de homem e tudo, mas os pais estão muito presentes. Mas é assim, a mãe e o filho é uma ligação assim, transcendental. Eu acho que a gente nunca cortou o cordão umbilical. A gente nunca conseguiu cortar. Eu acredito que as mães nunca conseguem cortar o cordão com os filhos. A gente aceita que eles vão, porque é para isso que a gente cria, para eles fazerem a história deles e construírem a própria família. Mas a gente sente aquela presença, às vezes, como se estivesse na gente mesmo, né? Então, esse amor aí é natural. Foi assim, é exatamente isso aqui. Eis porque Deus fez do amor filial, do amor paterno, um sentimento natural, a fim de que, por essa afeição recíproca, os membros de uma mesma família sejam levados a se auxiliarem mutuamente. Aí não é nem só pai e filho, e mãe e filho. Os membros, a gente se une na vida, aqui material, por laços consanguíneos, por questões kármicas, reajustes entre um e outro. Então, é porque não foi desenvolvido ainda aquele amor melhor, né? Não foi feita ainda a sublimação de um sentimento que necessita da força ali, da presença. Não é nem da consanguinidade, porque não é questão de sangue, porque se os gêmeos forem separados uns dos outros e levados para outro mundo, para outro país, nem vão conviver, nem vão sentir amor um pelo outro. Mas é porque a consanguinidade normalmente gera proximidade também no núcleo familiar. E é exatamente essa convivência, essa proximidade, que vai fazendo que a gente desenvolva sentimentos bons pelo outro que está ali na nossa frente, que são, muitas vezes, reajustes, né, de outras vidas. É o que, com muita frequência, não se reconhece em vossa sociedade atual, né? A gente vê muita frequência, os filhos abandonando os pais. A gente recebe isso, às vezes, pela mídia, né? Pelos noticiários, pelo celular, pessoas que prendem. Ontem mesmo acharam uma senhora de 80 anos que a filha mantinha reclusa junto com a irmã, né? Uma senhora de 80 anos dormindo num colchãozinho todo sujo, num buraco danado, uma coisa terrível. Mãe dela. Então, a gente vai vendo, isso acontece, é de nos surpreender? Em plano de provação e expiação, não é de nos surpreender. Mas está aqui os espíritos falando que é da lei da natureza que os filhos tenham obrigação de trabalhar pelos pais quando esses não puderem mais suprir a sua própria existência. Gente, não é só por trabalhar e dar as coisas materiais, não. É aquele carinho, aquele amor que a gente recebeu quando a gente estava lá dependente deles, né? Então, a gente não pode esquecer desse início, desse princípio, daquele amor, daquele carinho. Hoje eu não tenho muita frequência, mas o Rogério convive com isso o tempo todo lá. Quantos vovôs abandonados pelos filhos, né, Rogério, que não aparecem? Tinha uma senhora lá na época que eu frequentava lá, que eu estava na diretoria daquela casa, foi um pouquinho que aquela casa, ela era a diretoria daqui que dava, né, era a diretoria de lá, porque era a entidade mantenedora do abrigo até a certo tempo, né, até 94. Era o Centro Espírita Friburguense. Tinha uma senhora, eu ia sempre lá e sempre que eu ia, eu estava visitando ela, porque eu entrava, ela estava toda bonita. Ela já estava ficando dementezinha, ela estava toda arrumadinha. Eu disse, nossa, ela está bonita hoje, hein? Aí ela falou assim, porque hoje meu filho vem. Hoje meu filho vem me visitar. Eu falei, nossa, eu vou até ficar aqui para conhecer esse filho, porque ele é muito amado, hein? Ela falou, ele é muito amado. Aí passava o dia, ele não ia. E ela falava assim, ele deve ter tido algum problema, amanhã ele vem. E assim foram anos e anos até que ela morreu e o filho nunca foi visitá-la. Então, o que a gente vê acontecer é muito triste, né? É muito triste. Mas está aqui, né, Kardec trazendo essa lembrança para a gente aí, né?
essa lembrança da lei divina, que nós somos responsáveis pelos nossos pais, da mesma maneira que eles foram e ainda são responsáveis por nós. Não é? Porque a mãe pode estar bem velhinha, mas um filho não quer que ela vá embora. Quando ela for, ele vai sofrer da mesma maneira, como se ela fosse mais jovem, porque é amor mesmo. Mesmo a gente sabendo que a gente não morre, mas a gente tem que aprender a viver com a ausência. E isso é muito complicado às vezes, né? Vem aí o Dia das Mães, eu espero que pelo menos os filhos se toquem, né? Para dar um abraço às suas mães, né? Porque são almas que se ofereceram para recebê-los aqui no mundo, né? E muitas vezes com choques fluídicos, porque as almas que se reúnem nos núcleos familiares nem sempre são muito amigas, né? É responsável também, o homem, né? É responsável também pela exploração do trabalho alheio, sem justa retribuição, porque transgride a lei de Deus. Como a gente vê isso, né? Pessoas ainda, nesse tempo, trabalhando com o trabalho escravo. A gente ainda vê isso. Uma coisa triste. Quer ver uma coisa simples, que às vezes a gente não acha que está pecando? Aquela pessoa que precisa de uma babá, alguém para cuidar da criança, ou vai às vezes no interior, tem uma família numerosa, e tem muitas crianças lá, jovenzinhos às vezes, que não tem nada, né? Então os pais ficam felizes quando aquela outra família que chegou lá leva para trabalhar lá na casa dele. Porque lá vai ter tudo, né? Vai ter comidinha, vai ter um quarto, vai ter roupa e tudo que às vezes nesses lugares nem tem. E essa pessoa leva e leva com carinho. Não, a gente vai tratar como uma filha e tal, vai dar tudo para ela. Só que ela vai trabalhar, mas ela não vai ganhar. Ela vai trabalhar pelo sustento, ela vai trabalhar pela roupa, ela vai trabalhar pela assistência, né? Às vezes de um médico, às vezes vai estudar também, mas ela não vai ganhar nada. Então, olha, isso não é digno para ela. É preferível que não se dê as coisas, mas que se pague justamente para que ela possa alcançar essas coisas por ela mesma, ter dignidade. Então, o trabalho faz isso, ele dá dignidade, mas quando o patrão reconhece que é um trabalho, né? A riqueza, sob qualquer aspecto considerada, é bênção que Deus concede ao homem para a sua felicidade e que lhe compete bem utilizar. Que lhe compete bem utilizar. A gente não vai ter tempo da gente esmiuçar nada disso, mas a gente, no decorrer dos nossos estudos, a gente volta a falar sobre isso. Olha aqui. A riqueza, sob qualquer aspecto considerada, é bênção que Deus concede ao homem para a sua felicidade e que lhe compete bem utilizar. Porque se ele não utilizar bem, ele vai responder por isso, porque ele é apenas aquele que recebeu um empréstimo e ele vai ter que dar conta disso, né? Porque não pertence a ele. Por que foi dado a ele e não foi dado para o outro? Porque algo ele tem que realizar, né? Multiplicando-a, essa riqueza, em dons de misericórdia e progresso a benefício do próximo. Senão vai responder, e a fatura disso é muito alta. A fatura disso aqui quando chegar. Fulano, eu te emprestei tanto, né? A fatura de alguém que pegou dinheiro com essas pessoas que fazem empréstimo, quando chega que as pessoas acham, cara, isso não é nada, pede essa fatura aí, ó. Isso aí vai render nem sei quantas, centenas de reencarnações. Quem sabe, né? Até a pessoa aprender e resgatar isso aí. Todas, olha aqui, todas, é um pronome indefinido, olha só. Todas, não está definindo isso ou aquilo. Todas as concessões da vida rendem juros, conforme a direção e a aplicação que se lhes deem. Igualzinho dinheiro. Vocês têm o dinheiro, vocês vão aplicar na poupança, tem um juro, vocês vão aplicar no tesouro, tem outro juro. Eu não entendo nada de aplicação, mas eu sei que cada um tem um rendimento diferente. Mas também tem suas exigências.
Porque aquele que você pode tirar a hora que você quiser, o rendimento é menor. Aquele que o dinheiro fica preso, o rendimento é maior. Então não é muito diferente não, é mais ou menos isso, né? Então, todas as concessões da vida rendem juros, conforme a direção e a aplicação que lhes deem. Dinheiro, saúde, poder, propriedade, lucidez e inteligência, o que é isso? São bens que o espírito recebe como empréstimo. Devia ter grifado muito isso aqui. Como empréstimo. Empréstimo de Deus para edificar-se e construir a sua ventura. Isso é muito importante. É muito sério isso aqui. A gente tem que raciocinar bem sobre isso. Vou correr um pouquinho mais, que eu vou gastar mais uns 5 minutinhos ali. É necessário multiplicar através do trabalho e pela ação benéfica todos os bens do corpo, da mente e do espírito. Tá vendo? Não são só os bens materiais. É necessário multiplicar todos os bens que a gente recebeu do corpo, da mente e do espírito. Senão nós vamos responder por cada coisa que a gente tiver deixado passar, né? Cada talento enterrado. O trabalho é o dínamo regerador do desenvolvimento e estímulo da ordem. É manifestação da sabedoria, desde que o esforço se dirija à execução superior. Porque tem trabalho do mal, né? Tem trabalho do mal. É trabalho também, só que é do mal. Tanto que quando Rui Barbosa fez aquele discurso, ele falou que o trabalho para o mal não é nem chamado trabalho, né? É, ao lado da oração, o mais eficiente antídoto contra o mal. Corrige as imperfeições e disciplina a vontade. Sem contar, gente, que quase todo o trabalho que a gente está fazendo é para o outro. O padeiro faz o pão, ele come, mas ele está fazendo pão para a gente comer. As costureiras estão costurando para a gente vestir. Os agricultores estão plantando para a gente poder comprar e se alimentar. Então, o trabalho é praticamente 100% em favor do próximo. Ele já tem essa característica. Vocês já viram a árvore comer o próprio fruto dela? Ela quer mais que você coma o fruto e joga a sementinha lá no chão para nascer outra. Não é? A árvore não faz sombra para ela está lá em cima fazendo sombra para a gente. A água da fonte não mata a sede dela. É a nossa que acontece. Então, todo o trabalho da natureza é em favor do próximo, né? Dos reinos todos. Olha como a gente aprende, como que tudo está em tudo, como está lá no livro dos Espíritos, né? É a lei de Deus escrita em todos os lugares, né? Que está em todos os momentos, em todos os cantos do universo, né? Então é ao lado da oração o mais eficiente antídoto contra o mal. Corrige as imperfeições e disciplina a nossa vontade. Olha, como que o trabalho ajuda uma pessoa que perdeu um ente querido. Ela está trabalhando, ela está ali executando como ajuda, como consola, como conforta. Tanto que muitas vezes, quando uma família perde um ente querido com determinada doença, ela começa a trabalhar para auxiliar pesquisas para melhorar aquela doença que levou aquele ente querido para que outras famílias não passem por isso. É trabalho, é tudo trabalho em favor do semelhante. A vida é um hino à dinâmica do trabalho. Não há na natureza o ócio. O aparente repouso das coisas traduz a pobreza dos sentidos humanos. Onde já se viu um rio parado? A natureza toda, se a gente colocar, e a gente tem isso porque eles fazem pesquisas de laboratório, colocar uma câmera, botar uma semente e colocar uma câmera filmando todo o tempo. Ela não tem uma hora igual a outra. Ela modifica. A cada instante ela modifica.
E ela vai dando depois aquela sequência, é a coisa mais linda. Então, nada é parado na natureza. Nada, tudo na natureza trabalha, tudo. Não tem nenhum ser que fica sem trabalhar na natureza. E de forma cega, né? Nem sabe por que estão fazendo aquilo, né? A vida se agita em toda parte. O movimento é lei universal em tudo presente. Tudo trabalha na natureza, tudo. Não faz sentido que os seres mais importantes da criação, que somos nós, não trabalhamos, né? Não trabalhamos. Não há justificativa de forma nenhuma para isso. É pelo trabalho que o homem doma as forças cegas da natureza e preserva-se da miséria. É através dele que as civilizações se formam, que o bem-estar e a ciência se difundem. O trabalho é a comunhão dos seres. Por ele nos aproximamos uns dos outros. Aprendemos a auxiliar e a unir. Daí a fraternidade é um passo. Não é? É um passo. Vocês já viram a reação de uma pessoa que às vezes está precisando de uma atençãozinha ou está enferma? Quando você chega com um bolinho que você fez, você faz um bolo e leva. Gente, isso aí não tem preço. Não tem preço uma coisa assim. Uma sopinha, né, que você possa levar. Uma visitinha a uma enfermaria. É um trabalho agradável, é um trabalho bom, né? É carinho. E isso não tem preço. Não tem preço. Mas eu não sei fazer nada. Sabe sim alguma coisa. Se você não souber fazer nada, você sabe abraçar e você sabe falar, né? Você sabe conversar. Então, é trabalho. A gente precisa entender isso. A vida é a harmonia dos movimentos resultante das trocas incessantes no seio visível e invisível da natureza. Sua manutenção depende da atividade de todos os mundos e de todos os seres. Cada individualidade, na prova como na redenção, como na glória divina, tem uma função definida de trabalho e elevação dos seus próprios valores. Não tem nada que possa ser mais importante em termos assim de luta pelo aperfeiçoamento do que um trabalho, seja ele qual for, voluntário, mental, espiritual, físico, não importa, né? Lei divina, o trabalho rege o universo. Colabora o verme no solo, preparando ninho adequado às sementes. Contribui o vento, permutando o pólen das flores. Esforça-se a água, purificando a vida física. Serve a árvore florindo, frutificando e regenerando a atmosfera. Coopera o animal, ajudando nas realizações humanas, suando e morrendo para que haja vida normal nos domínios da inteligência superior. Né? Se a gente observar a natureza, é maravilhosa, é tudo muito lindo. Todos trabalhando. O trabalho das abelhas, se elas desaparecerem, a gente não vai comer direito, porque elas que fazem a polinização. As formigas, o trabalho das formigas é maravilhoso. É maravilhoso. Um formigueiro visto por dentro, por lentes especiais com sensores, é uma organização, é um trabalho e um respeito. Olha, a abelha é um exemplo. A abelha é um exemplo de trabalho, de solidariedade, de amor pela rainha, de proteção. A gente fica envergonhado, não é para ficar, porque os animais estão para nós, como nós estamos para Deus. Então é muita diferença, é muita distância. Mas é só o exemplo do que, como os reinos trabalham, é a criação de Deus, são as lições de Deus, são as leis de Deus em tudo que é lugar, né? Em tudo que mostrando o comportamento, mostrando como se deve fazer, fora aquela que está em nós,
não é? Então, é importante que a gente observe tudo isso. Agora a gente encerra com um comentário, um dos melhores que eu vejo dentro do Livro dos Espíritos. Eu adoro esse comentário de Kardec. Eu boto ele em várias palestras, que ele é atual, atualíssimo. Parece que foi escrito ontem, não é? Ele está lá, é a última coisa da Lei do Trabalho no Livro dos Espíritos. Não basta dizer ao homem que ele deve trabalhar. É necessário também que o que vive do seu trabalho encontre ocupação. E isso nem sempre acontece. Quando a falta de trabalho se generaliza, toma as proporções de um flagelo, como a escassez. A ciência econômica procura o remédio no equilíbrio entre a produção e o consumo. Mas esse equilíbrio, supondo-se que seja possível, sofrerá sempre intermitências e durante essas fases o trabalhador tem necessidade de viver. Olha a verdade disso, olha as colocações de Kardec aí, né? Olha como ele coloca isso. Quanta verdade, quanta constatação nós estamos tendo hoje, depois de tanto tempo que ele escreveu isso aí, né? Parece que nada mudou. E a gente sabe que muda, porque a lei do progresso é uma lei divina, né? Mas muito pouco progresso, né? Há um elemento que não se ponderou bastante e sem o qual a ciência econômica não passa de teoria. A educação. Isso aqui é a chave de tudo, né? Agora, não a educação intelectual, mas a moral. E nem ainda a educação moral pelos livros, mas a que consiste na arte de formar os caracteres, aquela que cria os hábitos, porque educação é conjunto de hábitos adquiridos. Claro que bons hábitos, né? Não precisaria nem de Kardec escrever isso, né? Que a gente já sabe. Quando se pensa na massa de indivíduos diariamente lançados na corrente da população, sem princípios, sem freios, entregues aos próprios instintos, deve-se admirar das consequências desastrosas desse fato? Por isso que a gente não se admira, porque imaginemos, olha, parece que foi ontem, né? Parece que as pessoas não estão se dando conta que elas têm responsabilidade com as crianças, que não pode, a gente vê essas crianças agora, tem um monte no sinal, né? Vendendo um docinho, uma balinha. Você pergunta se está na escola, não está. Aí, às vezes, fala que está, você pergunta qual escola, ele não sabe que ele não está. Entendeu? Então, os pais vão tendo filhos e vão jogando na rua para que eles possam levar dinheiro para casa. É uma coisa horrível. E, muitas vezes, assistencialismo provoca isso. A gente tem que ter muito cuidado ao fazer assistencialismo, né? Tem que ter cuidado. Hábitos que lhe permitirão atravessar de maneira menos penosa os maus dias inevitáveis, né? Olha só. Então, quando essa arte for conhecida, compreendida e praticada, o homem seguirá no mundo os hábitos de ordem e previdência para si mesmo e para os seus, de respeito pelo que é respeitável, hábitos que lhe permitirão atravessar de maneira menos penosa os maus dias. Olha aqui, gente, maus dias inevitáveis. Não tem como evitar os maus dias. Eles existem e vão continuar existindo. Até porque isso aí é estímulo para a inteligência, para o trabalho. Quando a gente passa maus momentos, a gente se mexe, né? Não tem lá que a necessidade faz o sapinho pular? Pois é, a gente pula também. A pipoca dentro da panela, quando está queimando embaixo, ela acha que ela não vai ficar lá, né? Então ela pula, ela pula. E quando ela pula,
ela se transforma numa bela flor. Porque aqueles teimosos que não pulam, os peruágios ficam lá no fundo. Milho para sempre. Então, a gente precisa compreender isso, né? A desordem e a imprevidência são duas chagas que somente uma educação bem compreendida pode curar. Nisso está o ponto de partida. O elemento real do bem-estar. A garantia de segurança de todos. Chega em casa, leiam isso de novo. Gente, olha aqui, 675A, comentário, último comentário de Kardec nessa lei do trabalho. O trabalho se alicerça nas leis de amor que regem o universo. Trabalha o verme no solo, o homem na terra e o pai nas galáxias. Então, vamos tratar de trabalhar. Muita paz para todos, boa noite, que a gente continue estudando a doutrina espírita, porque é isso aí, essa beleza, né? Muita paz.